então um pouco falando sobre cada fato contábil ocorrido numa empresa, por exemplo, a movimentação de dinheiro, movimentação de pessoal, admissão e demissão, compra de mercadorias, pagamento de contas, recebimento de vendas e outros. Movimenta o patrimônio líquido da empresa constantemente. As origens de aplicações de recursos. Muito bem. As organizações buscam recursos para que possam dar continuidade em suas atividades. Esses recursos proporcionam à organização um confronto financeiro, ou melhor, saldo positivo em caixa, até o ato da venda referente à mercadoria produzida ou negociada. Eles têm sua origem da seguinte forma: a operacional, as origens de aplicações. Então vamos falar um pouco sobre a operacional. Provém da atividade da empresa. Este recurso vem diretamente da própria venda que a empresa praticou. Então, a operacional é uma operação que provém da atividade da empresa. Os acionistas, os sócios. A integralização de capital por parte dos sócios. Quando os sócios montam uma determinada sociedade, injetam valores monetários, que são transformados em bens para a empresa. De terceiros. Empréstimos obtidos junto a terceiros, pagáveis a longo prazo. Recursos oriundos da receita não operacional, receitas financeiras. Juros recebidos pelas empresas de um recebimento de um cliente que pagou com atraso, por exemplo. Muito bem. Já a aplicação de recursos refere-se ao destino de onde será aplicado o dinheiro. O intuito, aonde seria o local, aonde que seria aplicado o dinheiro, seria em banco, cheque, essas coisas assim. Projeto. Na própria empresa, em materiais, enfim, privilegiando o capital de giro da empresa. É importante enfatizar que toda organização necessita de capital de giro, capital necessário para atender às suas atividades operacionais. Refalando aqui um pouco sobre a origem de aplicações de terceiros. Empréstimos obtidos a terceiros, pagáveis a longo prazo. Recursos oriundos da receita operacional, receitas financeiras, juros recebidos pelas empresas, recebimento de um cliente que pagou com atraso. Seria isso. Refalando aqui um pouco, para uma empresa, o capital. Vamos falar agora sobre o capital. Falamos um pouco sobre o patrimônio, os bens, direitos e obrigações. Patrimônio, bens, direitos e obrigações. As origens de recursos. E agora vamos falar sobre o capital. O que seria o capital? O capital é um conjunto de recursos postos à disposição da empresa. Então, o que poderia citar aqui? O que teria à disposição de uma empresa é o capital, seja por terceiros ou por proprietários, o passivo ou o patrimônio líquido. Quando falamos em capital, é necessário apresentar algumas subdivisões. Então, vamos falar um pouco agora quais são essas. O capital social. O capital social é uma obrigação da empresa para com os sócios, originária da entrega de recursos para a formação do capital de uma entidade. Corresponde ao patrimônio líquido. Já o capital próprio são os recursos originários dos sócios ou acionistas da entidade, ou decorrentes de suas societárias. Esse é o capital próprio. Capital de terceiros. Representa os valores que não são da empresa. Por exemplo, empréstimos, fornecedores, correspondem às dívidas da empresa.
o capital realizado